milhões se você só arrecada 50. Nós estamos chegando aqui no nosso último bloco e um dos objetivos do programa é que a gente possa levar informações, fornecer subsídios para que o cidadão passe a ser um fiscalizador e também possa analisar se uma gestão está dando resultados ou não. Como que eu posso, professora, saber, agora, depois de toda essa nossa conversa, ajudando um pouquinho já o cidadão que está em casa a compreender esse mundo de finanças e orçamento, mas de que maneira que eu posso me tornar um fiscalizador eficaz para saber se o meu dinheiro, se o meu tributo está sendo bem aplicado ou não? Bem, Caí, eu diria que a participação através dos conselhos, né, seria uma via para até para estar apoiando, né, se o recurso foi ou vai ser destinado para uma melhor área, porque numa reunião de conselho, né, em que tem pessoas da comunidade, os anseios da comunidade estão ali presentes. Então, muitas vezes o orçamento é planejado e as finanças podem já estar, né, depositado naquele determinada unidade orçamentária, mas o anseio da população não vai ser atendido por aquele determinado planejamento. Então é importante que eles participem via conselhos, né? Temos conselhos de educação, temos conselhos de saúde, conselhos comunitários, tem uma série, né, que possa estar ajudando a levar, né, a essas necessidades e ali, através do que é repassado de informações, porque são duas mãos, né? O cidadão participa do conselho e leva a sua necessidade, mas ele também recebe informações de como está sendo executado, de como está sendo planejado o recurso dentro daquela unidade. E aí ele pode fazer a crítica, construir uma crítica saudável, né, dizendo, bom, esse recurso realmente está vindo, né, ao encontro do que lá no bairro nós estamos esperando, ou na saúde, ou na educação e assim por diante. Então o conselho como forma de controle para o cidadão é uma via, né, perfeita, né? Até porque, professor, existem os tribunais de contas, né, o da União, o Tribunal de Contas do Estado, que são também esses órgãos que devem nos auxiliar a fiscalizar, a cobrar do gestor, né? Sem dúvida. As prefeituras, já os controladores que vêm, então, também dentro das prefeituras, da Câmara, devem fazer esse processo também? Eu vejo duas questões importantes aí. A primeira é a questão da fiscalização pelos órgãos fiscalizadores. No caso, a Câmara de Vereadores tem por designação constitucional, inclusive, ele é o fiscal do Executivo. E todos os sistemas de controle interno, sistemas de tribunais de contas, etc., que são muito importantes. Mas eu acho que a principal fiscalização deve partir do cidadão. E a legislação brasileira era pródiga em trazer instrumentos que podem ser, que estão à disposição do cidadão para ele controlar a execução das ações públicas, né? Por exemplo, você tem audiências públicas. Cada passo do orçamento, desde do executivo, quando faz o seu planejamento, do PPA, o planejamento da lei orçamentária anual, o planejamento da lei de diretrizes orçamentárias, ele é obrigado a fazer para cada uma dessas leis, antes de encaminhar à Câmara de Vereadores, fazer uma audiência pública, para saber do cidadão se ele concorda com aquilo, quais são as opiniões dele, etc. Posteriormente, quando vem para a Assembleia, para a Câmara de Vereadores, ela também, antes de realizar a votação final, precisa abrir audiências públicas para que os cidadãos se manifestem novamente sobre aqueles projetos, sobre tudo aquilo. Eu acho que essa é uma questão que deve ser muito bem debatida em termos de sociedade. O cidadão tem todo o direito de chegar lá e perguntar: por que está fazendo isso? Quanto vai gastar nisso? Em que isso me beneficia? Isso eu também falava de avanços, hoje também com essa obrigação legal dos gestores colocarem na internet, né, a lei que exige os canais de transparência, chamado transparência, que é a prestação de contas, né? Deve estar em tempo atual, constante, isso tudo vem nos auxiliar e agora cabe a nós buscarmos essa informação de que maneira vamos analisar tudo isso, né? Sem dúvida. E eu acho que aí, fazendo uma crítica construtiva, eu acho que a imprensa tem
a obrigação, inclusive, de traduzir isso pro cidadão, para que ele possa fiscalizar melhor, possa cobrar do seu vereador, possa cobrar do seu prefeito, do secretário, a realização daquilo que está programado, de fato. E eu acho que esse é um papel muito importante da imprensa, um papel muito importante dos meios de comunicação, de um programa como este, que é não só conscientizar, mas principalmente traduzir, para que o cidadão saiba o que está acontecendo naquele monte de números, etc. Eu acho interessante porque, de fato, o orçamento do Estado de Santa Catarina está na internet. E quem quiser pode abrir a internet lá na Secretaria de Planejamento e Orçamento, Secretaria de Planejamento do Estado, e vai ver lá, são 2.500 e não sei quantas páginas, que é absolutamente impossível alguém ficar lendo aquilo ali, tudo codificado, etc. A não ser quem conheça profundamente o orçamento, não tem a menor chance. Mas aquilo é facilmente traduzível, né? Se programas como esse, nós tivermos a oportunidade de ir discutindo com o cidadão, mostrando, etc., no final ele acaba entendendo o básico que lhe permite controlar as ações dos gestores públicos. Eu quero agora, talvez já abrir aqui um parêntese, mas vocês, economistas, professores do curso de Administração Pública da ESAG, que estão auxiliando a orientar futuros administradores, né? Onde eles irão atuar. Bom, há um leque, que nós já falamos no programa anterior, de possibilidades. Vocês acreditam que há uma conscientização ou há um caminho com os órgãos fiscalizadores, com ONGs como Transparência Brasil, com esse movimento ainda lento da sociedade exigindo uma transparência maior, um controle melhor? Os gestores estão acordando, despertando ou querendo ser mais responsáveis e transparentes? Ou temos um longo caminho ainda pela frente? A gente já percebe que as prefeituras, por exemplo, né, estão se organizando para colocar, né, as suas transparências, né? Em São José nós temos aqui o placar da transparência, né? A Câmara também tem o seu link de transparência. E está sendo bastante, eu percebo assim, ó, o caminho é longo, Caê, talvez não dá pra gente julgar e dizer que é pela iniciativa, mas é por também todo um trâmite, né, interno o fluxo, a organização desses registros contábeis, registros financeiros, até organizar essa transparência, né? Eu acho que é um movimento que não vai ter retrocesso, até porque o cidadão já está entendendo essa linguagem e está cobrando. Então, um retrocesso não tem. Pode ser um caminho mais longo, umas prefeituras aderindo, outras ainda só buscando esses dados para colocar. Só para caracterizar essa dificuldade, nós temos hoje lá na ESAG um projeto de extensão, que é o projeto Bússola Municipal, que eu coordeno, que é para trabalhar indicadores para os municípios, para ajudar, porque às vezes os municípios estão tão envolvidos com a sua atividade cotidiana que não param para analisar tudo que eles estão, na verdade, né, deixando de herança para o município, assim por diante. O que acontece? Nós precisamos dos portais de transparência, nós precisamos desses dados e ainda temos dificuldade de encontrar, mas nós não partimos desse princípio, né, de que pode não ser a iniciativa daquele gestor, porque eu acho que não tem volta mesmo, ele vai colocar. A gente só precisa dar esse tempo que é para as instituições se organizarem, buscarem esses dados que muitas vezes eles podem não estar tão bem organizados dentro mesmo da instituição, né? Professor, qual a sua opinião? Eu acho que é um longo caminho, realmente. Nós já avançamos muito, mas tem muita coisa ainda por fazer. Toda essa legislação sobre transparência, a obrigatoriedade de que o ato público seja realmente transparente, esteja em tempo real, internet, outros meios de comunicação, é extremamente importante. Mas não substitui a vontade do cidadão de controlar. Isso não tenha dúvida, quer dizer, por mais transparente que seja, por mais dados que tenha, se ninguém cobrar do gestor, até por uma questão de comodidade, de conforto, ele vai levando, como se diz na gíria, né? Então, na verdade, ele tem que ser cobrado efetivamente. E aí é só o cidadão que pode fazer isso. Claro que vários instrumentos vão ajudar, as ONGs, os tribunais de contas, os sistemas de controle ajudam e impõem.
Mas no fundo é uma participação, é a participação do cidadão que vai realmente fazer com que o gestor atue em benefício da sociedade de verdade. Um exercício de direito, né, do cidadão. Claro, sem dúvida nenhuma, cidadania. Antes de nós encerrarmos, qual o caminho? Hoje vocês nos ajudaram a desmistificar um pouco esse universo de finanças e orçamento, a gente conseguir analisar um pouquinho melhor. Qual o caminho agora a seguir? Quem está em casa nos acompanhando, teve talvez esse primeiro contato com termos que pareciam ser bem técnicos, bem difíceis. Qual o próximo passo a ser dado? Olha, eu te diria, duas coisas são importantes. Uma para quem gosta do assunto, que queira, o jovem queira cursar, eu acho uma área muito interessante, uma área muito carente também. Poucos são os profissionais no Brasil que entendem realmente da área. Para o cidadão comum que queira ler, que queira entender, existe uma vasta bibliografia sobre isso, mas o mais importante que eu vejo é a vontade de participar. É ir lá, sentar e perguntar por quê, o que me beneficia disso, por que isso está acontecendo, por que o senhor botou isso aqui e não botou aquilo. Só o fato de indagar, mesmo sem saber absolutamente nada, já leva o gestor a começar a pensar sobre as possibilidades e sobre os interesses da comunidade. Por mais boa vontade que tenha o gestor, ele não consegue saber o que a comunidade está pensando se ela não disser para ele. Quer dizer, então, é por aí que eu acho que é o mais importante, é participar. É a participação que vai garantir que a moeda do meu tributo seja bem colocada, né, professor? Com certeza. Concordo plenamente, né, com as colocações do professor Arlindo, e gostaria só de ressaltar um fato, Caí, que quando o cidadão participa de todo o processo, ele já participa até da elaboração do orçamento, por exemplo, no momento da votação da Câmara, ele vai para lá, na Câmara de Vereadores, com um discurso de defender aquele orçamento. Claro. Né? Então é muito como que eu poderia dizer, é gratificante a gente, por exemplo, perceber que um conselho é engajado a tal ponto que numa Câmara de Vereadores eles batalham para que seja aprovado, né? E não aquele momento ser o momento da pergunta, mas o momento da torcida em prol. Ou até cobrar, né? Olha, é preciso emendar o orçamento porque nós lá tínhamos pedido tal coisa. Exatamente. Que é isso aí. O pleno, né? Agradeço à professora Ivonete Ramos, obrigado pela sua ajuda, professora, e a ajuda do professor Arlindo Carvalho da Rocha, pela presença de vocês. Muito obrigado a você pela oportunidade de poder participar desse programa, trazer um pouco de informação para o nosso cidadão, que eu acho que é importantíssimo isso. Ok, esse foi o Gestão em Foco de hoje, onde tratamos de finanças e orçamento. Espero que ao término dessa nossa conversa você já entenda um pouquinho mais sobre esse tema que parece ser tão difícil, mas é que ele influencia o nosso cotidiano. Aquilo que sonhamos, mais saúde, mais educação, mais infraestrutura, passa por essa discussão. Até o próximo programa com um novo tema, auxiliando a você a compreender melhor a administração pública.